Olá e bem-vindo a um novo episódio de The Last 24, o canal que mergulha nas últimas horas de algumas das faces mais reconhecíveis da história, antes de encontrarem suas, muitas vezes, prematuras mortes. O episódio de hoje se concentra em uma dama que não precisa de introdução, Marilyn Monroe. Frequentemente citada como um ícone cultural do palco e da tela, bem como uma lenda da moda, ou símbolo sexual. A vida e a morte de Marilyn Monroe são, de certa forma, um mistério, muitas vezes mal interpretadas ou objeto de falsas alegações que remontam à época em que ela era uma jovem menina. Apesar de superar muitos obstáculos em sua vida e carreira, a atriz, com 36 anos na época, foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles nas primeiras horas do domingo, 5 de agosto de 1962, por sua empregada doméstica. Mesmo na morte, a descoberta de seu corpo, nu e de bruços na cama, segurando o receptor de um telefone e com um frasco vazio de cápsulas de Nembutal ao lado, tem sido glorificada e reencenada para sessões de fotos e representações artísticas do ícone. Apesar dos relatórios conflitantes, que variam de suicídio a assassinato conspiratório, a morte de Marilyn Monroe chocou a nação e a indústria do entretenimento perdeu uma de suas superestrelas mais bem-sucedidas e aspirantes. Muitos acreditam que ela não suportava mais a pressão da fama, enquanto alguns argumentam que foi silenciada pelo governo após alegações de um caso com o presidente John F. Kennedy. Muitos se lembrarão que apenas 2 meses antes de sua morte, ela infamemente cantou "Parabéns a você, senhor presidente", de uma maneira que só pode ser descrita como erótica durante uma apresentação no Madison Square Garden. Que se diga que Monroe não era apenas um rosto bonito. Ela era uma alma extremamente talentosa e atormentada que aspirava a ser uma das grandes. Então o que aconteceu com ela? Foi suicídio? Foi assassinato? Quais segredos ela levou para o túmulo? Junte-se a nós enquanto voltamos a 1962 e retraçamos os passos das últimas 24 horas de Marilyn Monroe. Antes de entrarmos no infeliz assunto da morte de Marilyn Monroe, vamos tirar alguns momentos para conhecer a mulher que se tornaria uma das maiores bilheterias e ícones culturais que já gracejaram a tela prateada. Monroe nasceu Norma Jean Mortensen em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, Califórnia, onde cresceu em um ambiente perturbado, onde sofreu negligência, entre outros abusos rumores, levando-o a um breve casamento enquanto ela era adolescente. Ela começaria a trabalhar como modelo, posando para sessões de fotos, antes de finalmente fazer sua estreia no cinema em 1947, no filme Dangerous Years, antes de alcançar sucesso em filmes como All About Eve, 1950, e Gentlemen Prefer Blondes, 1953. À medida que seu status aumentava, tendo estudado no famoso estúdio de atores, sua proeminência como símbolo sexual também catapultou sua carreira para filmes mais comerciais como Some Like It Hot, 1959, e The Misfits, 1961. Apesar do sucesso no cinema e na modelagem, a vida amorosa conturbada e seus demônios pessoais afetavam a mentalidade e comportamentos de Monroe. Monroe se casaria com o jogador profissional de beisebol americano Joe DiMaggio, bem como com o dramaturgo, ensaísta e roteirista Arthur Miller, ambos fortemente divulgados e escrutinados pela imprensa e pelo público. Sua última aparição em filme foi no longa-metragem inacabado Something's Got to Give, 1962, dirigido por George Cukor e coestrelado por Dean Martin e Sid Charisse. Era para ser um remake de My Favorite Wife, 1940, mas foi cancelado após a notícia da morte de Marilyn Monroe.
sábado, 4 de agosto de 1962. Como mencionado, a linha do tempo, eventos, conversas e estado de espírito atribuídos a Marilyn Monroe nas horas que antecederam sua morte são altamente especulativos, na melhor das hipóteses. De acordo com o que biógrafos, testemunhas oculares e outras fontes disseram, podemos supor que Monroe passou suas últimas horas em sua casa em Brentwood. O agente e publicitário de Monroe, Pat Newcomb, passou a noite de sexta-feira na casa e afirmou que a atriz não dormiu muito e estava se sentindo bastante mal, mas ficou animada com a notícia de que uma entrega de móveis estava prevista para chegar em algum momento. Também é afirmado pela governanta, Eunice Murray, que chegou à casa por volta das 8h30 da manhã, que Monroe estava azulejando o chão ela mesma durante aquelas primeiras horas da manhã. Em algum momento daquela manhã, Monroe teve uma reunião com Lawrence Schiller, um fotógrafo que chegou à casa para discutir a possibilidade de a revista Playboy ser autorizada a publicar fotos nuas de Monroe que foram tiradas no set de Something's Got to Give. Mais tarde, às 4h30 da tarde, o psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, chegou à casa para realizar uma sessão de terapia com a atriz. Antes da sessão, ele pediu a Pat Newcomb para sair de casa por privacidade e discrição. Depois que Grinson conduziu sua sessão de terapia, ele saiu aproximadamente às 7 da noite e pediu que Eunice Murray ficasse durante a noite para fazer companhia a Monroe. Minutos depois que o psiquiatra saiu, foi relatado que Monroe recebeu uma ligação de Joe DiMaggio Jr., filho do famoso jogador de beisebol Joe DiMaggio, com quem ela manteve contato desde que se divorciou do pai do jovem. A conversa, aparentemente, consistiu em DiMaggio contando a Monroe que ele tinha terminado com uma namorada que a atriz não parecia gostar. Durante a conversa, DiMaggio não detectou nada incomum ou preocupante em relação à sua voz ou bem-estar mental. Após a ligação, Monroe decidiu ligar para Grinson por volta das 7h45 da noite para informá-lo sobre o término entre DiMaggio e sua namorada. Também deve ser notado que outras fontes afirmam que a atriz estava muito agitada, ansiosa e inquieta durante todo o sábado. Seu humor parecia mudar após a entrega de um brinquedo de pelúcia pelo correio que não continha nenhuma nota ou mensagem dentro. Murray, o mordomo, lembrou-se de uma série de telefonemas feitos para e do artista. Ela afirmou mais tarde que Monroe perguntou se eles mantinham oxigênio na casa, algo que ela achou muito estranho. Sandra Shive, uma seminal historiadora de cinema e biógrafa que entrevistou muitas personalidades famosas, acreditava que Monroe estava agindo de maneira irracional devido à sua paranoia e começando a temer por sua vida. Como ela estava sendo ligada a casos com John F. Kennedy, bem como seu irmão Robert, Chevy afirma que John F. Kennedy iria concorrer a um segundo mandato. Jack tinha que estar feliz com tudo isso. Eles precisavam que Marilyn desaparecesse. Curiosamente, Peter Lawford, um ator e parente da família Kennedy, afirma que telefonou para Monroe às 7h30 da noite e ela parecia deprimida e sua voz estava arrastada. Ele afirma que ela disse: "Diga adeus ao presidente e diga adeus a você mesmo, porque você é um cara legal", antes de sua voz desaparecer. No entanto, essa suposta ligação foi contestada por Joe DiMaggio Jr., que, como mencionado anteriormente, insistiu que estava falando com ela neste momento específico da noite. Apesar das contra-reivindicações, Monroe seria encontrado morto no início da manhã de domingo, 5 de agosto. Murray afirma que acordou e viu uma luz brilhando por baixo da porta do quarto de Monroe. Achando estranho, ela ligou para Grinson às 3h30 da manhã, pedindo para vir à casa imediatamente. Depois que o terapeuta chegou, eles abriram a porta e encontraram seu corpo nu, deitado na cama. Grinson ligou para o médico de Marilyn, Dr. Hyman Engelberg, que relatou o incidente à polícia.
O departamento de polícia registrou a chamada como recebida às 4h25 da manhã de domingo, 5 de agosto. Contudo, havia evidências aparentes de que a atriz morrera cerca de 8 horas antes. Segundo o relatório do legista, a morte de Monroe foi causada por uma overdose massiva de 47 cápsulas de Nembutal, mas não havia vestígios de drogas em seu estômago, nem evidências de ingestão oral dos comprimidos. Em relação à posição do corpo dela, algo que se tornou associado e glamorizado com o legado de Monroe, Sergeant Jack Clemens, do Departamento de Polícia de Los Angeles, afirmou que o corpo dela havia sido posicionado na cama, com as pernas perfeitamente esticadas. A forma como o corpo dela foi disposto não era típica de vítimas de overdose, segundo sua experiência e opinião pessoal. Antes de mergulharmos nas teorias da conspiração em torno de sua morte, vale a pena notar que certos elementos de evidência forense desapareceram pouco depois de ela morrer. Não apenas isso, mas, como mencionado, os depoimentos de testemunhas dos policiais Murray, Grimson, Newcomb e outros não parecem se alinhar e continuamente se contradizem. Com o veredito oficial do legista sendo de provável suicídio, o caso foi efetivamente encerrado e sua imagem pública manchada com muitos tabloides alegando que Monroe era uma viciada em drogas e uma maníaca depressiva não profissional. Após sua morte, associados e repórteres, entre outros, relataram que ela sofria de erupções cutâneas, episódios maníacos de histeria, bem como outras doenças psicossomáticas que poderiam ser desencadeadas por tensão ou confronto. Outros afirmam que seu vício em drogas remonta à sua infância e ao desejo de ser amada e protegida, tendo sido enviada para diferentes orfanatos e pais adotivos em um momento de sua vida. Também foi relatado que sua mãe passou a maior parte da vida em uma clínica psiquiátrica, algo que 1 ano antes Monroe também havia feito após se internar em uma clínica para depressão, sem o seu conhecimento e contra o bom senso. Ao chegar à clínica psiquiátrica Payne Whitney, ela foi escoltada para uma cela acolchoada, onde foi trancada sem consentimento. Felizmente, ela contatou seu ex-marido, Joe DiMaggio, por telefone, que facilitou sua liberação. Logo, críticos afirmaram que ela parecia pálida, magra e que seu famoso cabelo loiro platinado estava sendo arruinado pelo constante descoloramento. Relatórios posteriores afirmaram que ela foi demitida pela Fox Studios e seu casamento com Arthur Miller havia acabado. Havia também rumores de que ela havia feito um aborto. Com o mundo em choque com a notícia de que uma de suas maiores, porém problemáticas ícones havia falecido, a discussão sobre a causa real da morte foi substituída por uma infinidade de teorias da conspiração. Em 2004, supostas transcrições de fitas que Monroe fez e aparentemente entregou a Grimson durante suas sessões de terapia foram publicadas e revelaram que ela não era suicida. Além disso, uma carta de Monroe para seu professor de atuação, Lee Strasberg, também foi divulgada. Na carta, que foi escrita 8 meses antes de sua morte, ela descreve como planejava montar uma produtora de cinema independente com Marlon Brando, outro ícone da tela e potência cultural. A combinação de Monroe e Brando teria sido um sucesso de bilheteria, que os catapultaria para uma liga própria. Essa empreitada ambiciosa empolgou Monroe e deixou muitos se perguntando por que ela tiraria a própria vida às vésperas de um projeto tão importante. Apesar de Murray estar na casa no momento de sua morte, também foi relatado que Monroe a havia demitido. De maneira arrepiante, seu último dia de trabalho foi no sábado, 4 de agosto de 1962. Murray revelaria em entrevista de 1985 com a British Broadcasting Corporation que Robert Kennedy havia visitado Monroe em sua casa no dia anterior à sua morte. O cunhado de Murray, que trabalhava como faz-tudo de Monroe,
também observou isso em 1993. Murray também deixou escapar que a ambulância chegou enquanto Monroe ainda estava viva, levando a todo tipo de teorias da conspiração. Robert Kennedy, que sempre negou estar em Los Angeles quando Monroe morreu, alimentou rumores após um depoimento policial, em 1980, revelar que ele admitiu estar na casa dela com Grinson horas antes de sua morte. Então, quais eram os possíveis motivos para matar Marilyn Monroe, além dos irmãos Kennedy conspirarem para mantê-la em silêncio sobre seus supostos casos? Alguns acreditam que a máfia estava por trás do assassinato, garantindo que um nome de alto perfil ligado aos Kennedys fosse morto para chantagear os políticos depois que John Fitzgerald Kennedy declarou publicamente guerra ao crime organizado. Outros creem que foram os nacionalistas de direita que assumiram a responsabilidade de matar Monroe como retaliação por seu casamento com Arthur Miller, um simpatizante comunista. Outra teoria é que o FBI assassinou a estrela. Documentos recentes confirmaram que Monroe era uma das várias estrelas que o FBI mantinha em arquivos após solicitar um visto russo. E a lista continua. Com base no estado avançado de rigidez cadavérica, no momento em que seu corpo foi descoberto, estimou-se que Monroe havia morrido entre as 8h30 e 10h30 da noite de 4 de agosto. A análise toxicológica concluiu que a causa da morte foi envenenamento agudo por barbitúricos. Tínhamos 8,5% de hidrato de cloral e 4,5 mg/% de pentobarbital. No sangue dela, 13,5% de pentobarbital no fígado dela. No relatório final, o gabinete do médico legista do Condado de Los Angeles, auxiliado pelos psiquiatras Norma Farbrough, Robert Lichtman e Norman Tabachnik, do Centro de Prevenção ao Suicídio de Los Angeles, que entrevistaram os médicos e psiquiatras de Monroe sobre seu estado mental, concluíram que a senhorita Monroe sofria de perturbação psiquiátrica há muito tempo. Ela experimentou medos severos e depressões frequentes. As mudanças de humor eram súbitas e inesperadas. Entre os sintomas de desorganização, a perturbação do sono era proeminente, para a qual ela vinha tomando sedativos por muitos anos. Portanto, ela estava familiarizada e experiente no uso de sedativos e bem ciente de seus perigos. Em nossa investigação, descobrimos que a senhorita Monroe frequentemente expressava desejos de desistir, se retirar e até mesmo morrer. E assim, chegamos ao fim deste episódio dos últimos 24. Esperamos que você tenha gostado. Não há dúvida de que a fama, o círculo social e a vida problemática de Marilyn Monroe tiveram um impacto ou foram um resultado direto de sua morte prematura. Ela encantou o público com sua personalidade, proeza sexual e habilidades de atuação e, sem dúvida, era um imã para os tabloides. Porém, sua vida pessoal era caótica. E embora seu futuro parecesse brilhante, a morte de Marilyn Monroe sempre iria dar o que falar. Ela foi assassinada ou se matou? Até que saibamos ao certo, o legado de Marilyn Monroe será atormentado por controvérsias, boas e ruins. Esperemos que ela descanse em paz. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se por aí.